bem com vocês? Hoje nós vamos ter aulinha de português. Na aulinha de português de hoje, nós vamos falar sobre 3 assuntos. Nós vamos falar o que é parágrafo, letrinha maiúscula e letrinha minúscula. Pegue o seu livrão e se prepare. Nós vamos usar as páginas 82 e 83. Vamos lá? Momento gramática. Parágrafo, letra maiúscula e letra minúscula. Releia este trecho da entrevista com a MC Sofia. Vamos lá, lê junto com a tia Ana Cláudia, por favor. Desde os 6 anos, fazendo rimas, MC Sofia chega aos 14, compondo músicas contra o preconceito e a favor das diferenças. O importante é ter respeito, aceitar a religião, a cor, o cabelo e o corpo das pessoas. E a pessoa em si se aceitar. Será que todas as linhas deste trecho foram escritas no início da margem esquerda? Sabe aquela linhazinha do nosso caderno do lado esquerdo? Será que foi tudo escrito no cantinho? Todo o pedacinho que a gente acabou de ler? Sim ou não? O que você acha? Não foi todo. Lá no iniciozinho, olha lá na palavrinha desde. No início, tá vendo que a palavrinha desde começou um pouquinho recuada? Esse espaçozinho que pegou para começar a escrever é o espaçozinho que nós chamamos de parágrafo. O bloco de texto, composto com uma ou mais de uma frase, que começa com um espaçozinho após a margem, recebe o nome de parágrafo. E o parágrafo, ele divide os textos em partes menores. A gente começa com o parágrafo e escreve tudo que você quer. Ponto, né? Ou pode ter outro assunto. Quando você vai mudar de assunto, o bloco de texto composto de uma ou mais frases, que começa com um espaçozinho após a margem esquerda, recebe o nome de parágrafo. O parágrafo serve para dividir o texto em partes. O que quer dizer isso? Quando você vai começar a contar uma história ou a fazer um texto, você começa com parágrafo e vai contando. De repente, você quer mudar de assunto ou mudar a situação, aí você tem que começar um novo parágrafo para você ir dividindo o seu texto em partes, né? Vamos ler essa bolinha aí que está fazendo uma perguntinha para nós? Por que é importante a divisão de um texto em parágrafos? Por quê? Por que a gente pega um texto e vai dividindo ele em pedaços, em parágrafos? Vamos ver qual é a resposta correta para marcar um X. Por quê? Torna o texto mais cansativo ou é porque ajuda a organizar melhor as ideias? O que você acha? Você acha que quando você pega uma historinha, que ela está divididinha em partes, fica cansativo aquela historinha? Ou você acha que quando ela foi dividida em partes, foi dividido para organizar melhor as ideias do escritor que escreveu a historinha? É claro que serve para ajudar a organizar melhor as ideias. Então, a resposta correta é a segunda. O parágrafo, ele separa os assuntos ou as partes do texto e melhora a sua leitura e a sua compreensão. Quando a
a gente fala compreensão, é compreender, entender o que o texto está me contando, está me falando. Por exemplo, quando a gente pega uma literatura, né, uma leitura para a gente ler, pode ser a do Chapeuzinho Vermelho. Olha bem aí para você entender a historinha da Chapeuzinho Vermelho, tá? A tia trouxe esse texto, que ele é um texto grande, mas que ele está dividido em parágrafos. E aí nós vamos ter uma ideia de por que a gente usa parágrafo, né? Para que serve o parágrafo? Vamos ver. Primeira coisa, tá vendo essa linha rosa que a tia colocou aí agora? Então, essa linha é para te mostrar que o texto tem que ficar assim, ó, bem certinho. Mas existem algumas palavrinhas, alguns inícios, que quando vai começar está um pouquinho recuado. Vamos ler a primeira linha do texto. Era uma vez uma menina muito graciosa, chamada Chapeuzinho Vermelho. Então, tá vendo lá na palavrinha era? Olha lá para você ver. Tá vendo esse espaçozinho que a tia colocou um quadradinho? Tá vendo? Vou fazer de novo, ó. Viu? Esse espaçozinho aí, na frente antes da palavrinha era, é para mostrar para vocês um parágrafo que começou um pouquinho para trás, tá? Mostrando que é um parágrafo. Continuando, agora, lá no próximo quadradinho azul, ó, tá vendo, ó? Um dia, sua mãe chamou o Chapeuzinho Vermelho e pediu que fosse até a casa da vovozinha levar guloseimas, porque ela estava doente. Então, viu que na primeira linha, no primeiro parágrafo, ela falou que a Chapeuzinho era uma menina graciosa, que usava o Chapeuzinho Vermelho. Depois, para falar que a mamãe dela preparou algumas guloseimas para ela levar para a vovozinha, a gente colocou um parágrafo. Esse parágrafo, ele ajuda a separar a primeira ideia da segunda ideia. Agora vamos para o terceiro parágrafo. Olha lá o terceiro quadradinho azul. Viu? Vou colocar de novo. Olha. Então, vamos ler agora aí na frente desse terceiro quadradinho. A mãe da menina pediu que fosse pelo caminho mais longo, pois pelo caminho da floresta havia um lobo muito mau. Viu? Viu que agora esse terceiro parágrafo já mudou um pouquinho o assunto? Já está falando pelo caminho que ela deve ir, porque há um lobo mau, tá? Então, agora vamos lá no quarto parágrafo. Olha lá o quadradinho azul. Tá vendo? De novo. Achou? Tá vendo esse espaçozinho aonde o quadradinho parou? Olha o espaço, olha lá. Viu? Esse espaçozinho que é o parágrafo. Não é o quadradinho que é o parágrafo, não, tá? Olha lá. Agora vai o quadradinho. A tia só está colocando o quadradinho para te mostrar o espaço. O espaço que é o parágrafo, tá? Então, vamos ler. Chapeuzinho desobedeceu, foi pelo caminho da floresta e encontrou um lobo. Viu? Agora, para continuar o texto, tem outro parágrafo, outro espaçozinho recuado, tá vendo? Vou colocar um quadradinho para você ver, olha. Achou? Está falando do lobo mau, olha. O lobo mau, sabendo que Chapeuzinho iria levar doces para a vovó, correu até lá, comeu a vovozinha e deitou em sua cama para fingir que era a vovó. Então, agora, nós já lemos o quinto parágrafo.
Agora nós vamos para o sexto. Olha lá na palavrinha chapeuzinho. Achou? De novo. Viu? Viu que tem um espaço depois da linha rosa? Viu? Aí onde que tá ficando um quadradinho? Ó, tá vendo? Esse espaçozinho é o que a gente chama de parágrafo. Ele fica um pouquinho depois da margem dessa linha rosa. Então, agora vamos ler o sexto parágrafo. Chapeuzinho começou a gritar pedindo socorro. Viu? Agora vamos para o próximo parágrafo. Tá vendo lá? Olha, na palavrinha passava. Tá vendo? Ó, o espaçozinho da linha rosa, da margem, tá vendo? Esse espaço é o nosso sétimo parágrafo. Vamos ler? Passava por ali um caçador que, ao ouvir os gritos da menina, entrou e atingiu o lobo mau. Abriu sua barriga e salvou a vovozinha. Viu que acabou o assunto? Agora vamos para o próximo assunto, que é o oitavo parágrafo. Olha lá embaixo. Perto da linha rosa, tá vendo que tem um espaço? Tá vendo? Ó, viu? Onde a tia está colocando o quadradinho azul? Viu? Esse é o oitavo parágrafo. Vamos ler? As duas agradeceram muito ao caçador e se tornaram grandes amigas dele. Viu? Viu que o texto da Chapeuzinho Vermelho foi dividido em 8 parágrafos, em 8 pedacinhos? Será por quê? O parágrafo, ele separa os assuntos ou a parte do texto. E aí ele vai melhorar a sua leitura e fazer você compreender, melhorar a sua compreensão. Foi isso que aconteceu na historinha da Chapeuzinho Vermelho. Em relação ao trecho da entrevista apresentada acima, você vai responder 2 perguntinhas. Primeiro, em que casos a letra maiúscula foi utilizada? Que hora que a gente usa a letra maiúscula? Vamos ler as alternativas. Primeira, no início de uma frase, você acha que todas as frases têm que começar com letra maiúscula? Sim ou não? Sim, isso é uma regrinha. Pode marcar um X aí. Todas as frases começam de letrinha maiúscula. Isso é uma regra. Segundo, na escrita de palavras comuns, o que está dizendo aí? Qualquer palavrinha comum, por exemplo, lápis, caneta, borracha, mesa, parede, amarelo, azul. Essas palavras são obrigadas a serem escritas de letrinha maiúscula? Sim ou não? Não. Só se estivesse no início de alguma frase, né? Agora vamos ver a última opção. Na escrita de nomes próprios. O que é na escrita de nomes próprios? Quando você vai escrever nome de pessoas, de cidade, de estado, país, o nome do seu cachorrinho, do seu bichinho de estimação. Tudo que é nome são próprios, nomes de pessoas, de cidade. Os outros nomes, quando eu falo mesa, cadeira, borracha, isso não, isso é comum, tá bom? Então, pode marcar a última opção, sim. Quando a gente vai falar o nome de uma pessoa, por exemplo, tia Ana Cláudia. Ana Cláudia é nome próprio, então tem que ser com letrinha maiúscula, tá? Próxima perguntinha. A quantas letras maiúsculas no trecho da entrevista? Vamos ver? Olha aí. Esse foi o pedacinho que a gente acabou de ler. Desde os 6 anos, fazendo rimas. MC Sofia chega aos 14, compondo músicas contra o preconceito e a favor das diferenças. O importante é ter respeito, aceitar a religião, a cor, o cabelo,
e o corpo das pessoas. E a pessoa em si se aceitar. Então, ótimo. Aí está o pedacinho que a gente leu. Eu perguntei para vocês, quantas letras maiúsculas tem? Vamos contar? Uma, que está no início da frase. Duas, que é o MC. Três, que é o nome da Sofia, começa com letrinha maiúscula, porque é o nome próprio, nome de pessoa. 4, porque a letrinha O está no início da frase. Está vendo aí que antes da letrinha O tem um ponto? Esse ponto é porque a outra frase acabou. Então, vai começar uma outra frase. Então, tem que ser letrinha maiúscula. E agora, a letrinha E também é maiúscula, porque está começando uma nova frase. Está vendo que antes dela tem um pontinho final? Então, todas as vezes que tiver ponto, a próxima palavrinha também é letrinha maiúscula. Então, nesse pedacinho aí, nós temos 5 letrinhas maiúsculas. Vamos ver aí agora o nosso lembrete. Usamos letra maiúscula para iniciar frases e escrever nomes de pessoas, ruas, países, cidades, estados, entre outros nomes próprios. Por exemplo, o meu cachorro se chama Chicão. Então, olha a diferença. A palavrinha cachorro é uma palavrinha comum, não precisa ser maiúsculo. Mas o nome dele, que é Chicão, aí tem que ser maiúsculo, porque é nome próprio, tá bom? Usamos letrinhas minúsculas para escrever nomes comuns de animais, de objetos, de plantas e outras palavras que não sejam nomes próprios. Acabamos de falar. Cachorro é comum, letrinha minúscula. Chicão é nome próprio, letrinha maiúscula. Viu que não é difícil? Jogo rápido. Número 1. Leia algumas informações sobre o livro a seguir. Então, primeiro vamos olhar o livro, né? O livro está assim, ó. Luana, a menina que viu o Brasil neném. Olha, a imagem são 2 pessoas, parecendo 2 crianças, né? Uma está de índiazinha e a outra está com roupa de capoeira, né? De pessoa que veio lá da África, não é verdade? Agora vamos ver o que esse livro vai contar para nós. Lê com a tia aí, por favor. O livro conta a história de Luana, uma menina de 8 anos que adora lutar capoeira. E a história do descobrimento do Brasil. Ao lado de seu berimbau mágico, ela leva o leitor a outras épocas e lugares e mostra o quão rica é a cultura brasileira, além da importância das diferentes etnias por aqui. Tá. Antes da gente continuar, deixa eu te explicar aí algumas palavrinhas novas nesse texto. Quando a gente fala as diferentes etnias existentes por aqui, o que significa etnias? Significa as diferentes raças. Porque aqui no Brasil nós temos pessoas de várias origens. Nós temos pessoas que vieram de Portugal, da Alemanha, da Espanha, do Japão, da Inglaterra. Então, nós somos pessoas de várias etnias, de várias origens, combinado? Deu para entender o que é a palavrinha etnias? Agora vamos continuar. Numere a segunda coluna com o número que explica
cada uso da letra maiúscula. Então, de um lado nós temos número 1, número 2, número 3. Vamos ler. Número 1, início de frase. Número 2, nome de personagem. Número 3, nome de país. Não é paz, é país. Olha o acento agudo no i. E do outro lado, nós temos a palavrinha Luana, Brasil e o ou uau, tá? Então, vamos organizar aí. Luana. Luana é o quê? Número 1, início de frase. Número 2, nome de personagem. Ou número 3, nome de país? O que você acha que Luana é? Muito bem, é número 2, o nome do personagem, né? E a palavrinha Brasil, ela é o número 1 ou o número 3? Vamos lá. Início de frase ou nome de país? Nome de país. Então, na palavrinha Brasil, vocês vão colocar número 3. E início de frases, a gente usou a palavrinha O maiúsculo e a palavrinha AU maiúsculo. Então, o número 3 vai ficar com o e com o AU, tá bom? Agora vamos fazer o exercício 2. O professor vai ditar algumas palavras e você vai escrever nas colunas adequadas do quadro a seguir, apresentando o uso da letrinha maiúscula. Então, eu vou falar palavrinhas que são nomes de pessoas, nomes de países e nomes de estados. Vamos começar? Agora vamos fazer o exercício 2. O professor vai ditar algumas palavras e você vai escrever nas colunas adequadas do quadro a seguir, apresentando o uso da letrinha maiúscula. Então, eu vou falar palavrinhas que são nomes de pessoas, nomes de países e nomes de estados. Vamos começar? Para você fazer no seu tempo, que eu não sei quanto tempo você vai gastar para escrever, a tia preparou uma lista. E nessa lista está tudo embaralhado. Então, você vai organizar as palavrinhas que estão na lista aí nessa tabelinha, tá? Vamos ver a lista? Vamos ler com a tia? Minas Gerais, Argentina, Antônio, Austrália, G. Anderson, São Paulo, Espírito Santo, Chile, Peru, Roberto, Acre, Carla, Portugal, Amazonas, Tocantins, Sérgio, Rio de Janeiro, Bolívia e Cíntia. Então, todos esses nomes estão de letrinha maiúscula porque são nomes próprios. Nome de estado, nome de país, nome de pessoa. Então, você vai organizar cada um em uma coluna da tabelinha, tá? Dá um pause aí que você olha para a lista e responde no livro. Desafio. Escreva uma frase no seu caderno utilizando duas palavrinhas da atividade anterior. Lembre-se de que todas as frases começam com letra maiúscula e tem que terminar com algum ponto. Pode ser pontinho final, pode ser pontinho de interrogação se você vai fazer uma frase que é uma pergunta, pode ser pontinho de exclamação se for uma frase que está admirando, tá? Então, você vai fazer uma frase com duas palavrinhas dessas aí da lista que a gente acabou de ler.
Eu tenho certeza que você vai conseguir, tá bom? Um beijinho e até a próxima aulinha de português. Bye, bye! Vamos aprender sobre a letra maiúscula e minúscula. Escrevemos com letra maiúscula nomes próprios de pessoas. Ana, João. Nome de cidades: Paris, Ponta Grossa, e nome de países também, como Brasil. Objetos e outras coisas escrevemos com letra minúscula: cadeira, cachorro, casa. Escrevemos também com letra maiúscula a primeira letra ou palavra no início de uma frase. A menina saiu para passear em uma tarde ensolarada. Nomes que sempre vamos escrever com letra maiúscula: Maria, Lucas, Enzo.